Sem dúvida nenhuma, o sonho de consumo de muitas mamães e de muitas famílias é que a sua criança durma a noite toda, não é mesmo? E muitas vezes a gente chega lá com um bebezinho novinho e a gente não sabe mais o que fazer para a criança dormir mais e melhor. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um item do enxoval indispensável se você quer que a sua criança tenha noites melhores de sono e sonecas melhores durante o dia. Esse item é o ninho para bebês. Você conhece? Já ouviu falar dele? Já sabe dos benefícios do ninho? Então, fica comigo aqui nesse vídeo. Olá mamães, eu sou a Andressa Bortolassi do Sintonia de Mãe, bem-vindas por aqui! Hoje o nosso assunto é dormir mais e melhor. Como você pode ter noites melhores de sono, ajudando o seu bebê a dormir melhor, mesmo que ele seja pequenininho. Você sabia que é muito importante a gente introduzir hábitos saudáveis de sono no bebê desde pequenininho, desde que o bebê chega em casa? Não tô falando em rotinas rígidas, em horários, nada disso, gente. Tô falando em representar no ambiente aqui fora um ambiente mais parecido com o que ele conhecia bem pouco tempo atrás, que era o ambiente intrauterino. E aí, gente, entra um componente muito importante, mas pouco valorizado pelas mamães e pelas famílias. Ainda não é um hábito nosso comprar um ninho no enxoval, um ninho para bebês para o enxoval. Mas pensa bem, a própria natureza já nos mostra isso. Olha só, a natureza é sábia, né? O que acontece com os passarinhos lá quando nascem, quando saem do ovinho, gente? A mamãezinha deles prepara um ninho aconchegante, gostosinho. Para quê? Eles não vão sair voando de uma hora para outra, não é? Eles vão passar pelo ninho. Então, do ovinho, que era mais pequenininho, para o ninho, que ainda é aconchegante, um pouquinho maiorzinho. E depois eles saem para o mundo. Este é o nosso raciocínio. Então, é por isso que eu sempre observei mães, sempre observei bebês. Já trabalho com mães e bebês há mais de 20 anos. Eu tenho percebido cada vez mais que as mães que têm um ninho, que têm o hábito de usar o ninho, os bebês dormem melhor. Isso é indiscutível. Então, se você quer um benefício para ter um ninho aí, um motivo para ter um ninho, pronto, aqui já tô te dando. Não tem forma melhor de a gente ajudar a nossa criança a dormir bem, ensinar hábitos saudáveis de sono para a criança do que começar com um ninho de passarinho bem gostosinho e bem aconchegante. Porém, tem que ser seguro. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Antes de começar, colocar aqui o que eu penso, o que eu estudei sobre isso, tudo que eu encontrei, já quero que você coloque aqui na área de comentários comigo. Como foi para você? Você usou o ninho? Não usou? Você tá grávida? Pretende usar? Ou ainda está estudando sobre o assunto? Então fica comigo, responde aqui para mim. É legal saber, né, o que vocês acham, as dúvidas de vocês, como que vocês aproveitaram esse item. E muitas mamães que utilizam realmente aprovam. Mas vou te dar todo o caminho aí para você comprar do jeito certo, saber como utilizar. É esse o nosso objetivo aqui. Primeiro lugar, meninas, muitas mamães me perguntam: Andressa, mas vale a pena investir num ninho? Já que a gente usa tão pouco, vale a pena ter esse item no enxoval? Gente, vale muito a pena. Eu vou colocar aqui para vocês, até já comecei falando um pouquinho sobre isso, mas algumas colocações. Não sei se você conhece a teoria da esterogestação. O que significa esterogestação? Terminar de gestar fora do útero. Isso é uma teoria que vem sendo cada vez mais consagrada e hoje já se fala do 4º trimestre da gestação. Lembra lá nas consultas do seu obstetra? Ele falava que era 3 trimestres de gestação, é isso que a gente está acostumado a ouvir. Agora foi colocado também dentro, na visão, né, dessa teoria da esterogestação, o 4º trimestre, que significa o quê? O bebê ainda continua sendo gestado fora da barriga, como se fosse aí um canguruzinho. Então ele precisa desse aconchego. O que fala a teoria da esterogestação? Que os primeiros 3 meses de vida do bebê fora do útero,
eles deveriam e seria muito bom que isso acontecesse se eles fossem cada vez mais próximos, se a gente pudesse representar o ambiente que o bebê vivia antes, o ambiente intrauterino, aqui fora. Para quê? Para acontecer uma adaptação mais tranquila, para que o bebê tivesse aqui fora, embora tudo esteja diferente para ele, o peso do ar sobre o corpo dele é diferente do peso da água, a questão do respirar, do ter que batalhar por alimento, ter que sugar, mamar, né? E tudo isso, e ter também a intensidade da luz, a intensidade do toque, tudo que não tinha lá dentro da barriga. Quanto mais a gente conseguir proporcionar um ambiente aqui fora mais familiar para o bebê, mais o bebê se sente seguro. E um bebê que se sente seguro é um bebê que dorme melhor, que se desenvolve melhor, que mama melhor e um bebê que é mais feliz. O ninho, ele veio exatamente nesse contexto. Porque o que é o ninho, gente? O ninho é um redutor de berço. Você já chegou na sua casa, provavelmente se você tem filho, já teve filho, você já teve essa experiência. Gente, eu lembro exatamente quando eu fiz isso. Eu cheguei em casa com o meu filhinho no colo, meu primeiro filho, e eu falei, meu Deus, o que eu faço com ele agora? Onde eu coloco? Fico no colo? Coloco no berço? Coloco no carrinho? E eu fui então até o berço e coloquei ele lá. Quando eu coloquei o meu filho no berço, eu achei aquele berço tão grande. Eu nunca tinha identificado que aquele berço era enorme, gente, por um tamanhinho de criança tão pequeno. E é claro, gente, que a criança vai se sentir solta ali no berço. Pensa bem, quando ele estava lá dentro da sua barriga, ele tinha limites. A parede intrauterina dava esse limite para o bebê. Agora, então ele batia os bracinhos, tentava esticar a perninha, não conseguia, tinha que se virar. Era um ambiente conhecido, apertadinho, cada vez mais apertadinho, né? Mais conhecido. No berço é tudo muito solto, então veja bem, quando os bebezinhos choram, eles movimentam os braços e as perninhas. Quando eles não encontram esse limite, eles têm a sensação, a nítida sensação de que eles estão caindo no abismo, que não tem nada ao redor deles. Isso gera insegurança, gera medo. O ninho, ele serve para isso. Então, você não vai colocar o bebezinho naquele berção solto ali. Muitas mamães me perguntam, Andressa, o que eu faço para o meu filho dormir no berço? Primeira coisa, gente, é fazer a redução desse berço. Então, o ninho, ele serve para isso. Inclusive, eu vou colocar aqui, pedir aqui para o pessoal da edição colocar uma imagem do ninho, para quem não conhece já visualizar, tá? Então ele funciona como um redutor de berço e consequentemente gera essa sensação de segurança para o seu bebezinho tão pequeno que não conhece ainda esse mundão aqui fora. Então, gente, os bebezinhos que tem, quanto mais a gente conseguir gerar essa sensação de segurança, mais a sua criança vai dormir bem. Uma criança que está com medo, insegura, ela não vai ter um sono, ela não vai se entregar ao sono. Eu sempre dou esse exemplo. Pega você e coloca lá no meio da floresta, numa rede, e fala, ó, você vai passar a noite inteira aqui, tá? Pode dormir, sossegada. Claro que você não vai pregar o olho, muito provavelmente, porque você não conhece o ambiente, tá insegura, tem um monte de bicho ali. Você não sabe se uma onça pintada vai te pegar. Enfim, você vai ficar em alerta. Você pode até não aguentar o sono, dar aquela cochiladinha, mas depois você volta a ter controle da situação. Com o bebê é a mesma coisa. Quanto mais aconchegante a gente puder deixar esse ambiente de dormir, melhor para o bebê. E o ninho, ele tem este poder de trazer um pouquinho daquela sensação de limites que no útero você tinha. Além disso, gente, existem outros benefícios. Por exemplo, você pode utilizar o ninho no bercinho do bebê, numa caminha montessoriana, inclusive na cama do próprio casal. Então, para as famílias que optam pela cama compartilhada, usar o ninho é muito seguro. Por quê? Porque você tem aquela segurança de que ninguém vai rolar em cima do bebê, apesar de estar junto de você, ele tem um espacinho limitado dele. Fica mais difícil você puxar edredom, cobertor para cobrir o bebê com o ninho. Então, cada um que dorme na cama pode ter o seu edredom ou cobertor separado. Então, isso fica muito... Praticar a cama compartilhada com o ninho é muito mais seguro.
E além disso, o bebê que se acostuma a dormir no ninho, você pode, por exemplo, um dia você vai viajar, vai para um hotel, vai para a praia, você leva o ninho, então provavelmente o seu bebê não vai estranhar o local de dormir, né? A textura do colchão, a rigidez do colchão, enfim, ele está no mesmo lugarzinho que ele está acostumado a dormir todos os dias, que é familiar para ele. Então é muito melhor, ou vai dormir na casa da avó, ou mesmo quando você for fazer a transição, por exemplo, do quarto do casal para o quartinho do bebê. Você levando o bebê no ninho, num ambiente familiar, conhecido e seguro, ele vai se adaptar muito melhor. E é por isso que é legal a gente já acostumar o bebezinho no ninho. Outra coisa, meninas, o ninho, ele serve também, a gente usa o ninho até mais ou menos, dependendo do tamanho da criança, 6 meses de idade. Então, o investimento que você vai fazer, que você vai utilizar no mínimo por 6 meses. Agora, eu quero colocar aqui um parênteses, que nós temos uma loja, não sei se você conhece a nossa loja virtual, Sintonia de Mãe Store, e eu idealizei um ninho que você pode abrir o ninho, soltar as cordinhas dele, vou colocar aqui o videozinho para vocês verem, e ele se transforma num mini colchonetinho. E aí você pode utilizar por muito mais tempo, olha, 1 ano, 1 ano e meio. Você pode levar para casa da avó, para a criança brincar em cima, levar os brinquedinhos, sempre estar protegido. E este ninho, o que eu recomendo, né, que você sempre busque nos ninhos é a questão da segurança. Então, gente, ninhos que tenham muitos apetrechos, muitos laços, muitos babados, botões, cuidado, tá? Esses não são seguros. Procurem ninhos lisos, é por isso que quando eu fui idealizar esse ninho do Sintonia de Mãe, eu idealizei ele completamente liso, apesar disso, ele é lindo, como vocês podem ver. E vocês com tecido de algodão natural, 100% algodão, um tecido gostoso, aconchegante e o que é mais importante, gente, uma espuma, um preenchimento que seja poroso. Para quê? Para evitar riscos de sufocamento no bebê. Então este é um ponto muito importante que você tem que prestar atenção nos ninhos, e isso é uma dúvida que muitas mamães trazem. Ah, mas o ninho não é perigoso? Gente, o ninho, ele é um protetor mais básico possível de berço, né? Então você nem precisaria usar os protetores de berço, só o ninho já é o suficiente. Mas procurem desta forma, os ninhos que sejam lindos, mas que sejam totalmente lisos, sem esses detalhes que podem sim gerar um risco para o seu bebê, tá? O importante é que essa espuma seja porosa. Se o bebê encostar o narizinho, se ficar enroscadinho lá, ele pode respirar, que o ar vai passar ali pela espuma. Então, isso é um fator muito importante, diria assim, crucial na escolha do ninho, tá? Eu tô deixando aqui para vocês conhecerem o link da nossa loja virtual. Tem esse item e tem muitos outros, inclusive o ninho, ele acompanha muito bem, ele faz conjunto aí com a nossa almofada de amamentação. Vou deixar também o link para vocês aqui, onde eu explico sobre a almofada. Mas independente da sua visita na nossa loja, eu quero te falar aqui que vale a pena você investir num bom ninho. Especialmente para você já começar desde o dia 1 da sua criança a introduzir hábitos saudáveis. E o que são hábitos saudáveis? A primeira coisa que você tem que introduzir na rotina da sua criança, no mundo aqui fora, é exatamente isso que eu falei: instalar sensações de segurança. Aí, gente, já é meio caminho andado aí para sua criança dormir mais e melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um prazer poder compartilhar com vocês tudo que eu estudei, todas as buscas que eu fui fazendo até chegar no ninho ideal para poder apresentar para vocês. Espero muito que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo.